queria que nós abríssemos as nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. 1 aos Coríntios, capítulo 12. Vamos ler do verso 12 até ao verso 26. Diz assim o texto sagrado: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, por que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Vamos orar, meus irmãos. Ó Deus amado, obrigado, Senhor, mais uma vez. Agora, Senhor, é o momento em que nós vamos expor a Tua Palavra, vamos explicar a Tua Palavra para a Tua igreja, para o Teu povo. Ó Deus amado, eu peço a Ti a Tua bênção, a Tua graça, a iluminação do Teu Espírito, Senhor, para que possamos compreender a Tua Palavra. Não me deixes, ó Pai, falar nada de mim mesmo, inventar nada aqui, mas apenas, Senhor, expor o que está na Tua Palavra, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a Igreja de Cristo, ela pode até parecer uma organização, e em alguns aspectos é verdade isto mesmo. Para vocês terem uma ideia, a igreja, ela tem uma personalidade jurídica, ela tem um CNPJ, e ela quando nós vamos fazer as nossas atas, que têm que ser colocadas, aprovadas pelo cartório, registradas, ela é tratada como uma sociedade, como uma associação. Mas na verdade, meus irmãos, conquanto ela tenha esse aspecto de associação, isso não tem que ser, há o aspecto mais importante da igreja, que é ela ser um organismo. A igreja é um organismo vivo. A igreja, ela é dinâmica, ela se movimenta, ela vive.
porque ela não é constituída meramente de uma casa, de um templo, de um local ou de coisas, mas ela é formada de gente, de pessoas que foram compradas pelo sangue de Cristo. Ela é formada de gente. E é isto que o apóstolo Paulo está tentando mostrar aqui para nós. E ele quer nos mostrar que a igreja, ela é o corpo de Cristo. Que Cristo é o cabeça da igreja e a igreja é o corpo. Nós sabemos que o corpo tem a cabeça que controla todas as coisas. Jesus é a cabeça desse corpo. E a igreja é o seu corpo. Dividindo aqui o texto, a primeira coisa que o apóstolo faz, ele começa isso no versículo 12, fazendo a analogia entre a igreja e o corpo. Veja o que é que ele diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então Paulo faz uma comparação, uma analogia, usando a metáfora do corpo. E para Paulo, meus irmãos, a igreja é o corpo de Cristo. Ele não tinha nenhuma dúvida disso, que a igreja é o corpo de Cristo. Se nós lermos um pouquinho lá embaixo, o versículo 27 desse mesmo capítulo, ele diz: ora, vós sois corpo de Cristo. Isso é muito importante. Para o apóstolo, a igreja é o corpo de Cristo. Para o apóstolo, meus irmãos, Cristo é a cabeça da igreja. Há um corpo que é a igreja, mas tem uma cabeça pensante, uma cabeça divina que organiza, que dirige, que controla todas as coisas. E ele vai falar isso bem claro lá em Efésios, capítulo 1, versos 22 e 23, ele diz assim: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Jesus é a cabeça da igreja. Meus irmãos, isso não é maravilhoso para vocês, não? E para mim é. Saber que eu, uma pessoa tão insignificante, tão pecadora, sou o corpo da igreja de Cristo, e Cristo é a cabeça desse corpo. Isto deveria se constituir para nós em algo maravilhoso, e de muita responsabilidade e alegria ao mesmo tempo. E para Paulo também, meus irmãos, Cristo representa a igreja toda a igreja. Cristo representa toda a sua igreja. Não sei se vocês lembram, vocês devem lembrar do texto de Atos, quando o apóstolo Paulo vai no caminho, na estrada de Damasco, levando cartas de autorização dada pelos sacerdotes para prender os cristãos, no início da igreja do primeiro século. E num determinado momento o Senhor aparece a Paulo, que naquele momento chamava-se Saulo, esse era o seu nome, depois o Senhor muda o seu nome, e o Senhor diz assim a ele naquela estrada: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo, ele diz: quem és, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas Paulo estava perseguindo Jesus? Paulo estava perseguindo a igreja de Cristo. Mas a igreja de Cristo é Jesus. Jesus representa toda a sua igreja.
qualquer coisa que houver contra a igreja, primariamente está acontecendo contra Cristo. Quando um membro da igreja de Cristo, por mais insignificante que ele seja, sofre algum tipo de perseguição, algum tipo de injustiça, alguma coisa contra a sua vida, isto acontece com Jesus. É como se estivesse acontecendo com ele. É por isso que eu estou dando ênfase nesse ponto. Nós somos o corpo da igreja, nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja, o corpo de Cristo. Meus irmãos, na analogia do corpo, talvez se alguém perguntasse a mim, olhe, eu vou precisar cortar um pedaço do seu corpo, pode escolher. Eu não sei o que eu escolheria, para mim que todos eles são importantes. Talvez eu escolhesse o dedo mindinho do pé. Mas se tirar o dedo mindinho do pé, a nossa estabilidade sofre. Todo o corpo sofre. Nenhuma parte do corpo é desnecessária. Todas são necessárias, todas elas. E quando uma parte do corpo sofre, todo o corpo sofre. Ele vai falar isso mais embaixo. Mas eu quero enfatizar, meus irmãos, que nós somos o corpo de Cristo. Não é esse salão, não é a personalidade jurídica, Igreja Presbiteriana do Parque Capibaribe, mas são os membros dessa igreja, são vocês. Nós somos o corpo de Cristo. A segunda coisa que o apóstolo vai fazer, nos dizer aqui, é o modo como nós entramos nesse corpo, a nossa entrada no corpo de Cristo. Como é que nós entramos? Como nós somos inseridos nesse corpo? Como isso aconteceu? Versículo 13, ele diz: pois em um só Espírito todos nós somos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Paulo, ele usa duas expressões aqui. A primeira é batizados em um corpo, que seria o batismo com o Espírito Santo, que nos insere a todo regenerado no corpo de Cristo. A forma pela qual nós somos inseridos nesse corpo, que é o corpo de Cristo, é quando nós somos batizados com o Espírito Santo. E eu não estou me referindo em nenhum momento a nenhum tipo de dom, e muito menos dom de língua. Eu estou me referindo ao Espírito Santo que nos é dado quando nós cremos, como aquele que é o selo e o penhor da nossa vida. Sem o Espírito Santo nós não somos nada. Quem nos habilita, quem nos que autentica a nossa entrada no corpo de Cristo é a presença do Espírito Santo em nossa vida. E nós recebemos o Espírito Santo quando nós cremos verdadeiramente. Se houve uma conversão no meu coração, se eu tive um encontro pessoal com Jesus e um encontro real, se isso de fato aconteceu, naquele momento o Espírito Santo entrou no meu coração, porque a Bíblia me garante isto. E a Bíblia diz que quando o Espírito Santo entra em mim, o amor de Deus é derramado no meu coração. E o apóstolo Paulo vai dizer depois que esse Espírito Santo que habita em mim, e que é quem me dirige, quem me ensina, quem me guia, ele é o selo, como se fosse aquilo que autentica essa propriedade que é de Deus. Imagine, meus irmãos, é o próprio Deus habitando em nós, o próprio Deus, porque o Espírito Santo é Deus, é a terceira pessoa da Trindade. Sem o Espírito Santo nós não somos nada, nós somos qualquer coisa, menos propriedade de Deus, menos o seu povo. Eu estou me referindo a esse batismo, é disso que eu estou me referindo, meus irmãos.
não, vejam, eu não estou me referindo nem à observância exterior do batismo com água. Esse nos insere na igreja visível de Cristo, não é? Quando nós nos batizamos com água, quando nós batizamos uma criancinha, ela é inserida no corpo de Cristo, mas na igreja visível de Cristo, e ela torna-se membro não comungante daquela igreja. Isto é uma forma exterior de nós entrarmos na igreja. Eu estou me referindo a uma forma interior, que tem a ver com esse relacionamento com Cristo, esta união mística com Cristo, que ela é promovida pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo quem opera isto em nós. Sem isso, meus irmãos, nós seríamos meros religiosos. E nós não somos meros religiosos. Nós somos crentes em Jesus Cristo. O Senhor Jesus é o nosso Senhor. É tudo para nós. Nós vivemos para Ele. Ele é o nosso, o nosso mestre. É quem nos ensina, quem nos guia, quem nos guarda. Nós não somos meros religiosos. Existem muitos religiosos por aí. Muitas pessoas que seguem uma religião. Não é o nosso caso. A segunda palavra que ele usa aqui é a palavra beber de um espírito, não é? Ele fala isso aqui. Ele diz: e a todos nós foi dado beber de um só espírito. Essa palavra nos traz a ideia de revestir-se de Cristo. E tem a ver não com a nossa entrada na igreja de Cristo, mas com a nossa manutenção nela. Precisamos, meu irmão, na verdade, beber do Espírito. É o Espírito que nos mantém na igreja, é Ele quem nos leva à fé, quem faz com que as coisas fiquem claras para nós. Escrevendo aos Gálatas, o apóstolo Paulo, ele fala disso como encher-se de Cristo. Encher-se de Cristo. Encher-se de coisa interessante. Encher-se de Cristo. Ficar saturado de Cristo. Tem tanto de Cristo dentro de nós que a gente não consegue pensar em outra coisa a não ser em Cristo. É assim que o crente deve viver. É dessa forma. Às vezes nós conversamos com alguém que se diz crente, mas ele não fala em Cristo em nenhum momento. Não tem Cristo na sua boca. Não há nenhuma experiência com Cristo, não há nenhuma convivência com Cristo. Ele não anda com Cristo. Porque não fala em Cristo. Ele fala dele mesmo, ele fala de outras coisas, fala dos seus planos, daquilo que conseguiu, mas ele não fala de Jesus. Então Jesus não está nele, ele não está cheio de Cristo, ele não está saturado de Cristo. A terceira coisa que o apóstolo vai fazer nesse texto é mostrar o corpo humano e o corpo de Cristo, né? A igreja. Ele vai dar detalhes dessa analogia que ele faz. Vamos ver. A primeira, dentro desse item 3, ele mostra que o corpo humano é formado de muitos membros. Ele vai mostrar isso, versículo 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Meus irmãos, a diversidade, ela não é um atributo acidental do corpo, não. É da sua própria essência. O corpo é assim mesmo. Há diversidade no corpo. Nenhum membro pode igualar-se ao corpo. Nenhum membro pode dizer, eu sou o corpo. Não, ele é um membro do corpo. Ele não é o corpo. Nenhum membro pode achar que é o corpo. São necessários muitos membros para formarem um corpo. E isto é uma coisa que nós precisamos entender, e é muito importante. A segunda coisa que ele diz nesse item: no corpo não há lugar
para a autodepreciação. Não há, meus irmãos. Não há espaço para alguém se autodepreciar. Veja o que é que ele diz nos versículos 15 a 20. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. A igreja de Corinto era uma igreja que tinha muitos problemas. Não eram poucos, não, muitos problemas. Inclusive havia divisões, havia pelo menos 4 grupos dentro da igreja. 4 grupinhos. Uns que diziam, eu sou do grupo de Cefas, que é Pedro. Outro dizia, eu sou do grupo de Apolo. Aliás, 4 não, 3, né? É Cefas, Apolo. E Paulo também. Eu sou do grupo de Paulo. Tinha um do grupo de Paulo. E tinha um que dizia que era do grupo de Cristo. Então havia pelo menos 4 grupos na igreja. O grupo de Pedro, o grupo de Apolo, o grupo de Paulo e o grupo de Cristo. Mas imagine uma igreja que tem 4 grupos. Epa, você para lá, porque eu sou do grupo de Cristo. E isso, meus irmãos, dá muito espaço. Esse tipo de prática dentro da igreja dá espaço para a autodepreciação. Para alguém dizer, eu não sou de grupo nenhum, então eu não mereço nada. Eu não sou nada. Eu não sei fazer nada. Por isso que eu não sou de grupo nenhum. Ninguém, não há em mim nada que preste. Não há, meus irmãos, espaço no corpo de Cristo para que alguém se autodeprecie. Não há. Veja o versículo 18, como Paulo conforta os irmãos. Ele diz assim, mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se Deus nos colocou, meus irmãos, apenas para, sabendo varrer a igreja. Olha, pastor, a única coisa que eu sei fazer, que eu faço toda a minha vida, eu sou uma faxineira. Não estou depreciando a faxina, pelo contrário, é uma coisa necessária numa casa. Mas alguém pode dizer assim, olha, pastor, a única coisa que eu sei fazer é faxina. Se Deus colocou você no corpo de Cristo para ajudar na limpeza, meus irmãos, foi assim que Deus colocou. Se Deus colocou você para ser um pastor, ou pregador, ou um presbítero, ou para cuidar do som, ou para cuidar dos instrumentos, não sei, há muitas coisas, há muitos serviços, há uma diversidade muito grande de serviços, e Deus nos colocou no corpo para um serviço específico. Ele nos colocou, entendam isto, não foi eu que escolhi, não, Ele me colocou. E o texto aqui do versículo 18 é muito claro, como lhe aprouve, porque esta foi a vontade de Deus, e não é isso que nós queremos, não é fazer a vontade de Deus. Não há espaço para a autodepreciação, meus irmãos, porque Deus ressalta a importância do corpo. Veja no versículo 19 e 20, se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Não é? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. O corpo é formado por todos esses. Imaginemos no exemplo que eu fiz, se alguém dissesse, olha, no exemplo que eu disse, bem, eu só sei fazer faxina, mas se não tivesse alguém para fazer faxina no corpo de Cristo, como seria? Né? Ia ser difícil, né? O mais importante não é o que eu faço, não é a minha performance, mas é o corpo todo.
É como eu posso contribuir para que todo o corpo ande, caminhe, para a dinâmica do corpo todo, não a minha. Não a minha. Eu conheci grupos de música em igreja, é um negócio muito complicado. É uma bênção quando é de Deus, mas não é fácil. Grupo de louvor é muito complicado, muito complicado. Eu conheci grupos de louvor, ia cantar na igreja. Hoje é de igreja que tinha 2, 3 grupos de louvor, então escalava o grupo daquele dia. Então os artistas chegavam, normalmente a participação do louvor é logo no início, né? Depois vem a mensagem, então ele não participa mais. Cada um pegava o seu instrumento, tocava muito bem, eram bons instrumentistas, apresentavam a sua performance dentro da igreja e depois iam embora. Estavam preocupados com o corpo ou com eles mesmos? Em apresentar quem eles eram, não o corpo de Cristo. É isso que nós precisamos entender. Não há espaço para se autodepreciar. Mas também Paulo vai dizer, meus irmãos, que não há espaço para autossuficiência. Do mesmo jeito que não há espaço para alguém dizer, eu não sei fazer nada, não há espaço para alguém dizer, sem mim não funciona. Não há espaço para autossuficiência. Versículo 21 em diante, até o 24a. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos, são necessários, e os que nos parecem menos dignos do corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso, obviamente. Nunca, meus irmãos, os olhos podem dizer à mão, não preciso de você não. Eu estou lacrimejando muitos olhos. Como é que eu vou enxugar os olhos, meus irmãos? Não é com as mãos? Os olhos precisam das mãos. Como é que nós lavamos o rosto, lavamos os olhos? Como é que nós colocamos colírio? Não há espaço para autossuficiência. Nenhum irmão pode dizer assim, olha, se eu sair daquela igreja, ela vai acabar, porque o que eu faço ninguém sabe fazer. Não há esse espaço não, meus irmãos. O corpo de Cristo tem como cabeça Cristo, e Ele coloca cada um de nós no lugar certo. Se alguém se julga importante demais e autossuficiente, Jesus vai e tira e coloca outro no lugar. É assim que Deus faz. Sabe por quê? E aí vem o quarto item quarta parte do item 3. No corpo há um equilíbrio de funções dos seus membros, para que não haja divisão. Cristo faz de uma tal forma que há um equilíbrio de funções. Veja o versículo 24b até o 26. Contudo, Deus coordenou. A palavra é essa, coordenou. Deus fez, é Ele quem juntou, quem coordenou, quem arrumou tudo. Coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão do corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Se a igreja for perseguida, é Cristo que é perseguido. Se a igreja for honrada, é Cristo que é honrado. Não uma pessoa individualmente, mas toda a igreja, Jesus.
Por isso que Deus coordenou para que cada um faça o seu trabalho, cada um faça o seu serviço, e juntando todas essas peças que podem me parecer insignificante ou desprezível na minha visão humana, não para Deus, o conjunto completo é louvável, é lindo, é perfeito, é aquilo que Deus quis, é assim que funciona. Deus coordenou o corpo colocando os membros em seus lugares com funções diferentes, para que houvesse um equilíbrio, de maneira que não haja divisão no corpo, mas cooperação mútua. Um irmão cuida do outro, e assim todos se cuidam. Um faz uma coisa que o outro não sabe fazer, e aquele que sabe fazer aquilo que o outro não faz, se completam. Que coisa maravilhosa. Cada membro do corpo não vive para si mesmo, mas para o corpo. Não trabalha para si, mas para o corpo. Normalmente alguém pergunta, mas rapaz, você precisa mesmo ir para a igreja, você tem que fazer isso, A resposta melhor seria, eu não estou fazendo isso para mim, eu estou fazendo para o corpo, eu estou fazendo para Cristo. E é assim, meus irmãos, nós deveríamos viver para Cristo, para Ele. Isso é algo que nós precisamos pensar muito sobre isso. Meus irmãos, finalizando, algumas considerações aqui que eu acho importantes. A Igreja de Cristo é um organismo, não uma sociedade. Uma comunhão, não uma corporação. Uma fraternidade, não uma associação. Pode parecer que é, mas não é. Ela tem alguns aspectos de associação, de corporação, de sociedade, mas ela é um organismo vivo. Mesmo que no caráter administrativo a igreja pareça com uma sociedade, corporação ou associação, nunca poderemos dizer que essas são entidades vivas. Não. A igreja é uma entidade viva. A igreja é um organismo vivo, ela é dinâmica, ela se move. E ela existiria mesmo que não houvesse nada disso. Por muito tempo esta igreja existiu sem ter personalidade jurídica. Depois foi preciso ter, porque nós vivemos nessa conjuntura. Mas por muito tempo ela não teve, e ela existiu do mesmo jeito. O termo organismo é apropriado para descrever a Igreja de Cristo, meus irmãos, porque trata de um corpo com um número de partes que desempenham várias funções para o bem-estar do todo. Por isso Paulo usa a metáfora do corpo, porque com certeza todos os membros do nosso corpo corroboram para o bem do próprio corpo, todos eles. E quem coordena tudo isto é a cabeça. Cada movimento que nós fazemos, movimentar um dedo, há uma ordem do cérebro dizendo que eu devo fazer aquilo. É assim que Cristo faz com a sua igreja. Ele coordena a sua igreja. Cada movimento da igreja, do corpo de Cristo, dos seus membros, é coordenado e regulado pelo Senhor Jesus. Os membros da igreja pertencem ao corpo vivo de Cristo, recebem alimento espiritual, amadurecem na fé e expressam amor cristão ao próximo de várias formas palpáveis, tangíveis. É assim. Por isso que a igreja ela é dinâmica. Ela não é estática, mas ela está em contínuo movimento. Dentro do contexto da igreja, os membros precisam uns dos outros, à medida em que amam, nutrem, instruem, treinam, equipam e apoiam os membros irmãos.
Para que todas essas coisas aconteçam na igreja, nós precisamos uns dos outros. Eu cheguei hoje de manhã aqui, e tinha tanta coisa para fazer, que eu não pude me comunicar com os irmãos. Se eu fosse sozinho, eu nem ia ter culto, porque tinha um monte de coisa para fazer. Mas, graças a Deus, uma boa parte dos irmãos já tinha feito muitas coisas, e só mais algumas orientações, e tudo fluiu e contribuiu para que o serviço de culto fosse bom. Meus irmãos, como eu preciso, como o pastor precisa de vocês, membros da igreja, como ele precisa. Ainda tem muitas coisas que eu faço porque não tem quem faça. Eu tenho que tocar e cantar e pregar, porque não tem alguém que toque. Mas se tiver alguém que toque, quando Gleice está aqui, eu não toco, ela é que toca, e eu fico muito feliz, porque é um trabalho a menos para fazer. E eu tenho orado a Deus para que Deus levante pessoas que sabem fazer essas coisas, para que eu não precise fazer. Não há lugar, repetido, para autodepreciação, porque os dons e talentos são dados e dispostos na igreja conforme a vontade de Deus e visa o crescimento do corpo. Então não há lugar. Se é Deus que coloca, eu não tenho o que questionar. Todos têm um dom. Todos, meus irmãos, cada crente recebe um dom de Deus. Pode receber mais de um, mas pelo menos um dom cada crente recebe. E esse dom ele deve colocá-lo ao serviço do Senhor. Cada crente. Então não há espaço para dizer, eu não sei fazer nada. Não sei fazer nada. Participo, eu não sei fazer nada. Não. O seu trabalho é necessário na igreja. Não há espaço também para autossuficiência, como nós falamos, porque somos um corpo e dependemos uns dos outros, meus irmãos. Ninguém é insubstituível na igreja. Nós somos um corpo. O teólogo Barclay, ele diz assim: sempre que começamos a pensar em nossa importância pessoal na igreja cristã, esvai-se a possibilidade de uma obra realmente cristã. Sempre que eu olho para mim e acho que eu sou bom, que eu sou o cara, que sem mim ninguém faz, sempre que isso acontece, então desaparece, meus irmãos, a oportunidade de fazer um bom trabalho, porque na igreja não tem espaço para isso. Os membros diferem inevitavelmente, não tem jeito, não são todos iguais, são diferentes mesmo, há diversidade, mas as suas diferenças não afetam o fato de que há uma unidade fundamental. Isso não afeta. A unidade do corpo é Cristo, todos convergem para Jesus, mesmo que sejamos diferentes, e nós somos, irmãos. Querer que a igreja fosse todos iguais é um absurdo, né? Nem funcionaria. Às vezes nós pensamos diferentes em algumas coisas, e eu até creio que nas coisas periféricas deve ser assim mesmo. Nas coisas essenciais não, nós temos que pensar em Cristo, convergindo para Jesus. Mas as coisas periféricas, elas são diferentes. Querer que todo mundo tenha o mesmo emprego, tenha a mesma forma de pensar, escolha o mesmo marido, a mesma esposa, do mesmo estilo, mesmo tipo, ensina os filhos do mesmo jeito, não. Existem princípios, mas nós respeitamos a diversidade de pensamento, desde que essa diversidade esteja dentro daqueles princípios. Elas não podem fugir dos princípios, porque aí já é uma questão vital para a igreja. A igreja de Cristo é viva e permanecerá assim até a volta de Cristo, meus irmãos. Ela vai continuar assim. Não há coronavírus, nem pandemia, nem qualquer outra coisa que impeça a igreja de continuar a sua caminhada. Nada vai impedir. Ela vai continuar até a volta de Jesus. Não sabemos quando o Senhor vai voltar, mas a igreja vai continuar até a volta de Cristo. Não esqueçamos, a igreja
é um corpo vivo, cuja cabeça é Jesus. Amém? Deus, pois, nos abençoe, meus irmãos, que nós possamos sair daqui, depois de quase 4 meses, sem nos ajuntar, sem este ajuntamento solene, sair daqui com essa ideia bem viva na nossa mente. Nós somos o corpo de Jesus.